Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E nós vamos continuar a 25ª semana, certo? Estamos aqui na sexta-feira, dia 17 de setembro, 17/9. Sendo assim, nós estamos na nossa aula 2, com matemática no livro e língua portuguesa impressa. Então, na outra aula de matemática, nós começamos a ver algumas propriedades da adição. O que são as propriedades da adição? São algumas características que a gente observa na adição. Então, nós vimos, né, a comutativa, que é quando a gente tem duas parcelas, né, e você inverte, ou seja, coloca a parcela que era a primeira como segunda e a segunda como primeira e não vai fazer diferença, né? Isso chama comutativa. Hoje nós vamos ver a associativa, que é essa daí, ó, ela tem um probleminha falando, né, que uma escola há 125 alunos no terceiro ano, 152 no quarto e 164 no quinto. Você viu? Falar a quantidade de alunos nessa escola por sala. Observe como os dois professores calcularam o total de alunos do terceiro até o quinto, né? E eles fizeram de forma diferente. E você vai responder nessas formas diferentes que ele fez, tá? Primeiro, ela adicionou 125, certo? Com 152. E aí, o que você vai fazer? Vai colocar a resposta aqui, ó. Depois, a resposta que deu aqui, né? Nesse pedaço, você vai adicionar, e vai obter a outra resposta lá embaixo. Ou seja, você vai pegar o que deu aqui, né? Esse que deu aqui, você vai repetir aqui e juntar com 164. E aí vai colocar a resposta final aqui. Está entendendo? Então, você vai fazer por partes e vai colocando as respostas. Observe que ela começou juntando 125 e 152, certo? Agora, ele já começou a juntar primeiro. Ele juntou 152 mais o 164. O 125 ele deixou para juntar depois, ó. Tá vendo? Então, você vai fazer quanto é que dá, né? Esse 152 mais 164. Você vai colocar a resposta aqui. E essa resposta você vai juntar com 125 e vai dar a resposta final aqui. O que é importante você observar aqui? Que ela foi fazendo, começando por uma certa parcela. Ele já foi por outras, tá vendo? Mas são as mesmas quantidades envolvidas no final. Todas elas vão ser envolvidas, só que em ordens diferentes. Isso é associativa. O que os dois fizeram? Observa aí nessa expressão. Ela primeiro juntou esses dois e depois puxou esse aqui para juntar para dar a resposta final, certo? O que ele fez também? Ele fez ao contrário. Ele juntou primeiro esse aqui e depois veio com esse aqui para juntar para dar a resposta final. Mesmo assim, a resposta dos dois, você pode observar que é a mesma. Por quê? Porque os valores envolvidos são os mesmos, só que cada um juntou de uma forma diferente. Isso a gente chama de associativo, né? Isso a gente chama de associativo, que nada mais é do que você fazer a conta do jeito que você pensar melhor na sua cabeça, né? A conta de adição. Eu posso juntar uma parcela primeiro, depois a outra, depois com outra. Ele fez de um jeito, ela fez de outra, mas usando os mesmos números, né? E aí a resposta, né? Ela vai ser a mesma para os dois. Isso que a gente chama de associativo. A conta de adição, ela é associativa porque não importa a ordem que você faça, quando você tem 3, 4, 5 parcelas. Você pode primeiro juntar as de cima e depois juntar as de baixo. Ou você pode começar a juntar as de baixo, pegar o resultado e juntar com as de cima. Essas ordens que a gente vai fazendo diferenciadas, a gente chama de propriedade associativa. Depende do jeito que a gente pensar, você viu? Ela preferiu juntar essas duas primeiro e aí a resposta, depois, ela juntou com esse aqui. Ele já fez ao contrário, ele juntou esse aqui primeiro, certo? Aí a resposta, aí juntou com esse aqui. Mas a resposta final, que é a soma, né? A resposta final, que é a soma, é que vai dar a mesma coisa. Não vai diferenciar no resultado. Não vai fazer diferença. Não importa como você começa a conta, se você junta primeiro uma parte, pega o resultado, depois junta com outro.
Não importa se você fez isso com as duas parcelas finais e depois juntou com a primeira, ou fez com as duas primeiras e depois juntou no final. Isso aí não vai importar na conta da adição, a resposta vai ser a mesma no final. Então não altera nada, né? Então em qualquer adição, quando a gente soma, a gente não altera as parcelas em diferentes maneiras, não vai alterar o resultado. Você pode fazer como eles, escolher fazer primeiro uma parte e depois uma parte e depois, sendo as mesmas quantidades, a ordem não vai mudar em nada. Então é a propriedade associativa. Eu associo do jeito que eu penso melhor para responder, tá? Então essa é uma outra propriedade da adição, é uma característica dela que a gente pode juntar de formas diferentes, que a resposta vai dar a mesma coisa. Já aqui você tem um jogo de videogame, né, que na primeira fase, a Denise, essa moça aqui, a Denise, fez 334 pontos e na segunda ela fez nada, 0. O Kleber, o que o Kleber fez? O Kleber fez 0 na primeira, ou seja, nada, e 225 na segunda. A Carol fez 293 na primeira e na segunda fase 0. Você viu que todos eles fez pontuação em uma das fases e na outra fase não fez nada, certo? Aí você vai fazer a conta aqui. Você vai juntar as duas fases de cada um. Por exemplo, a Denise aqui, que é a primeira, né? Ela é essa primeira ali. Tá vendo? A Denise, ela fez 334 mais 0 na segunda fase. Aí, quanto isso vai dar? Você vai colocar, certo? Quanto é que vai dar? Se ela fez 334 na primeira e não fez nada na segunda, qual é a resposta? 334. Se não juntou, se o que ele juntou é nada, né? Zero quantidade, continua a mesma quantidade que estava antes, não é? Isso significa, você vai fazer com todos. O que eu fiz aí, você vai fazer com os outros também. Isso é mais uma propriedade da adição, que a gente chama de zero como elemento neutro. O que quer dizer o zero como elemento neutro na adição? Quer dizer que se eu juntar o zero com qualquer outra parte, não vai fazer diferença. Se eu juntar 4 mais 0, 4. Se eu juntar 5 mais 0, 5. Se eu juntar 0 mais 300, 300. Você entendeu? Continua o número a mesma quantidade, não vai mudar nada na resposta. O número inicial é o mesmo, porque quando você junta com 0, você não acrescenta nada. Então o 0, quando você está com o 0 na adição, a gente chama ele de elemento neutro da adição. Neutro porque ele não vai fazer diferença na adição. Na adição, tá? Se fosse na subtração, aí já era outra coisa, mas na adição não vai fazer diferença, certo? Então, essa tarefa é bem simples, mostrando a associativa, que não importa a maneira que eu pense para juntar, eu posso fazer as ordens que eu quiser, que vai dar o resultado do mesmo jeito. E o elemento neutro na adição, que é o 0, né? Que quando eu junto 0, a resposta sempre vai ser o próprio número ali, não vai mudar nada, né? Essa é a parte do livro de vocês. Então, aqui na aula 2 impressa, vocês têm a língua portuguesa com a interpretação dessa tirinha. O que é uma tirinha? É um pedacinho de uma história em quadrinhos, né? Ela é uma história em quadrinho bem curta. Então, essa tirinha, ela está mostrando aí o assunto da nossa semana, que é sobre as árvores, né? A comemoração em Dia da Árvore, que será dia 21. Então, ele diz assim, o amiguinho ali do Chico Bento: oba, oba, plantando uma árvore, né? Que ele fala de acordo com a região dele lá, né? Uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga. Aí ele olha assim com a cara meio, né, triste, né? E fala, não, de esperança. Aí tá observando por que ele falou de esperança? Ele tá plantando a árvore aqui, ó. E observa só como já estão todas aqui desmatadas, né? Derrubadas. Então, assim, você observou a mensagem? Porque o que você vai fazer? Interpretar isso aí, ou seja, fazer um entendimento desse texto da tirinha. Aí você tem algumas coisinhas para responder. A número 1, por exemplo, pede para você me falar qual foi a lição deixada nessa tirinha, a mensagem que ela nos passa. A número 2 pede para você pintar os sinais de pontuação, tá? Você vai pintar os sinais de pontuação que aparecem nas falas aqui dos personagens, tá bom? No próprio texto ali, na própria tirinha. A número 3, você vai completar, eu comecei e fiz algumas letras das palavras aí. Você vai completar o nome das pontuações que aparecem na tirinha e explicar por que elas foram usadas. Por exemplo,
A primeira aqui é o quê? Ó, vírgula, né? A vírgula. A vírgula foi usada lá. Para que eu uso a vírgula? Qual a explicação para que eu uso a vírgula? Qualquer coisa, na atividade da semana passada tem explicação. Então, você vai explicar para que eu uso a vírgula. E assim por diante você vai fazer nos outros que estão aí, tá? Todos eles aparecem no texto ali da tirinha, essas pontuações aí. E a 4, você percebeu que os personagens eles falam de um jeito diferente, né? Vamos lá voltar no texto, ó. Em vez de falar plantando, falar plantando, árvore, né? Tá difícil de falar. Em vez de árvore, em vez de né? Esperança em vez de esperança, né? Então, essas palavras, você observa, a gente não diz que está errado, porque é de acordo com o jeito que se fala na região onde eles estão, no local onde eles vivem, tá? Faz parte da cultura daquele local. Nós chamamos isso de linguagem da região, linguagem regional, ou também linguagem informal, que é diferente da linguagem padrão, aquela linguagem de livros, de dicionários, né? A informal é essa que a gente fala no dia a dia, que a gente não precisa ter muitas regras, né? A gente pode estar conversando com um colega, por exemplo, né? Ou como ele está ali falando na região dele ali, certo? Então, existe a linguagem informal, como eles estão falando ali, e existe a linguagem formal, que é a padrão que eu falei com vocês. Essa padrão, ela tem regras, tem um jeito certo de escrever de acordo com as regras do português, do dicionário, né? É a linguagem que a gente costuma ver nos livros que a gente estuda, certo? Então, assim, ela tem uma correção. A regional e a informal não precisa ter essa correção, mas a formal, que é a padrão, ela tem correção. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar e vai lá no texto circular as palavras informais que aparecem na tirinha. Quais são as palavras lá que estão de forma regional, né? Informal. Beleza, feito isso, você vai pegar essas palavras aí e vai colocar elas aqui, vai escrever, só que não é para escrever igual tá na tirinha. Lá tá informal, aqui você vai escrever ela de maneira formal, ou seja, padrão, né? De acordo com as regras dos livros e dicionários, certo? Corrigindo de acordo com as regras dos livros e dicionários. Bom, nessa atividade de interpretação da tirinha é só, tá? Até a próxima. Bom final de semana!